E aí pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de Programação Orientada a Objetos. Hoje nós vamos fazer a nossa última aula do curso. Ai, não! Que é a continuação da penúltima, que a gente começou a falar sobre STL e mostrou algumas das estruturas lineares, algumas estruturas mais básicas da STL, como vector, list, deck, adaptadores de container, como stack, queue. Mas hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ver algumas das estruturas que não são lineares, né? Estruturas não lineares, como árvores, a gente vai ter árvores binárias de busca, a gente vai ter heaps, e ao final da aula eu vou mostrar alguns dos algoritmos que a STL já provê para o programador, como por exemplo busca, ordenação e assim por diante. Essas duas aulas de STL, elas não esgotam o assunto. Existem muitas outras classes, muitos outros algoritmos e aplicações de STL que você vai ter que estudar por conta própria, né? Aqui eu só dei uma pincelada, né? Digamos assim, eu só mostrei o básico e o caminho aí para você seguir. Para você se aprofundar, você vai ter que estudar um pouquinho mais, tá joia? Então vamos lá, eu vou mostrar vários exemplos, vou mostrar algumas outras classes que a gente ainda não viu e no final da aula a gente se despede, tá? Vamos lá. Toda a motivação por trás do estudo das estruturas de dados, as diferentes, as variadas estruturas que a gente vê no decorrer dos nossos cursos de computação, é que você saiba escolher a estrutura adequada para um determinado problema. Nem sempre você vai poder utilizar a melhor escolha será aquela mais simples. Nem sempre você vai conseguir resolver um problema utilizando simplesmente um vector, ou, quer dizer, resolver eficientemente. Existem estruturas que elas são organizadas de maneira a favorecer o desempenho em algumas situações. E aqui hoje a gente vai mostrar algumas estruturas que não são lineares, né? Na aula passada eu mostrei algumas que são lineares, quer dizer, que elas podem ser enxergadas aqui abstratamente como estruturas unidimensionais, vetores, listas, filas, pilhas. Hoje a gente vai ver estruturas que não são lineares, como por exemplo uma árvore binária de busca, balanceada, né? DST, que vai estar aqui nos cabeçalhos map e set, né? E a heap, que é a fila de prioridade, que apesar de ter esse nome, ela é organizada de uma maneira muito semelhante a uma árvore binária, assim, quando você vai tentar imaginar ela de uma forma abstrata também. Então, para alguns problemas, existem maneiras melhores de representar os dados com uma sequência simples. Com a implementação de STL das estruturas não lineares que a gente vai discutir agora, né, podemos aumentar nossa eficiência na aplicação de algoritmos sempre que o problema em questão apresentar condições favoráveis para a sua utilização. Como vocês vão ver, uma árvore binária de busca ela é organizada de maneira que a altura dela é no máximo, para que ela contenha n elementos, a altura dela é cerca de log na base 2 de n. Então imagina só que, por exemplo, para você acomodar 1000 elementos ou 1024 elementos numa árvore binária de busca balanceada, você vai ter cerca de 10 níveis só na sua árvore. Então repare que se você for buscar um elemento numa árvore binária de busca, você vai fazer no máximo 10 comparações, porque ela tem 10 níveis. É maior ou menor, esquerda ou direita? Já um vetor, onde você tem 1024 elementos sequencialmente, se você for fazer uma busca ali, o que vai acontecer? Você pode ter que fazer n comparações, porque o seu elemento pode estar na última posição ou nem estar naquele vetor lá. Então presta atenção que as estruturas de dados elas não vêm para complicar a nossa vida, elas vêm para resolver muitos problemas. Então uma árvore binária de busca, ou Binary Search Tree, né, por isso BST, é uma estrutura que organiza os dados em forma de árvore, e árvore é o que? É um grafo acíclico conexo. Nesse tipo de árvore especial, cada um de seus nós possui no máximo 2 filhos, por isso é uma árvore binária, uma esquerda e outra direita. Em cada subárvore com raiz em um nó x, os itens na subárvore da esquerda vão ser menores do que x, né? E os itens da árvore direita são maiores do que x. Isso aqui vai organizar a nossa árvore, e por isso ela vai ser uma árvore binária de busca. Esse tipo de estrutura de dados permite que operações de inserção, busca e remoção de determinado valor sejam realizadas de maneira eficiente em log de n. Por que isso? Pelo motivo que eu acabei de explicar no começo aqui da sessão. A altura da árvore, aqui, a altura de uma árvore AVL, por exemplo, que é uma árvore binária de busca balanceada, está no intervalo abaixo, entre log na base 2 de n mais 1
e uma constante que multiplica log na base 2 de n mais 2, mais uma outra constante, um bias aqui, né? Então, aproximadamente a altura da árvore AVL vai ser em torno de log de n na base 2. Então, ó, 1024, a árvore tem quantos níveis? 10. 2048, ó, dobrei a quantidade de elementos. Para quanto que passa o meu nível? Dobra também? Vai para 20? Não, vai para 11. E essas árvores balanceadas são as que a gente vai mostrar aqui hoje. A gente tem a árvore AVL, né, que provavelmente vocês já viram durante a gravação, e a Red Black Tree aqui, né, a árvore rubro-negra, que funciona de maneira semelhante. Aqui elas aqui, né? Aqui à esquerda tem uma árvore que é balanceada, e à direita eu tenho a mesma árvore, só que ela foi inserindo e não teve rotações, né? Inseriu 120, depois o 42, ele está à esquerda, ele é menor. Depois o 42 ele entrou à esquerda também, ela era igual, né? 7 era menor, 2 era menor, 32 era maior, 24 era menor. Então ele foi inserindo, ela continua sendo uma árvore binária de busca, mas só essa aqui é balanceada. E aqui a árvore rubro-negra, que também tem características muito semelhantes à AVL, mas utiliza alguns mecanismos um pouquinho diferentes para fazer o balanceamento. Não vem ao caso aqui. Em STL, a gente vai ter os cabeçalhos map e set. Aí você vai falar assim, pô, mas o que map e set? Por que não chama tree? Né? Não tem interesse. Map é um mapeamento que você vai fazer, e set é um conjunto, mas elas são implementações de um tipo de árvore binária de busca balanceada, que é a Red Black Tree. Então, já faça essa conexão na sua cabeça. Se você quiser utilizar uma árvore no seu código, você vai ter que utilizar um map, que ele vai mapear, né, e vai armazenar pares, chave e dado. Então tem, imagine um banco de dados, você vai ter que cadastrar lá, não, eu queria o número de matrícula e o nome, por exemplo. E o set, ele só armazena a chave, né? Não queria armazenar só o número de matrícula, ou só o nome, ou só objetos de um determinado tipo, né? Nelas, no map e no set, todas as operações são realizadas em O de log de n, né? Eu vou fazer um exemplo simples aqui agora, ó, só utilizando o set. Então, para isso, eu preciso primeiramente incluir set, que é a da STL, da biblioteca padrão, né? Já tem aqui o username std, eu já deixei o código preparado para vocês não terem que ficar me vendo escrever isso tudo. Quero fazer um set de inteiros, vou chamar isso de árvore, né? A verdade é que set realmente vai funcionar como um conjunto também, em várias situações. Eu vou chamar ele de árvore aqui, ó, árvore, e vou inserir elementos nessa árvore aí. Valor 30, deixa eu copiar aqui, ó. Vários elementos, 30, depois 20, 10, depois vou tentar inserir 10 de novo, 40 e 50. E por último eu vou fazer ele apagar todos os valores 10 que tiverem aqui na minha árvore. Como vocês vão perceber aqui, set é uma classe de template, né? É um template de classe, exatamente. Que aqui você escolhe set do que você vai querer, né? Conjunto do que? Aqui é de inteiros, ó. Então, inserir em inteiros, tá? Como vocês vão ver, com o map a gente vai ter que inserir pares de objetos, pares de elementos. Eu vou mostrar para vocês como é que vai fazer o pair daqui a pouco, né? Com set, você vai conseguir inserir elementos no seu conjunto, mas esses elementos aqui, eles não vão poder ser repetidos. Quer ver só? Cout. Cout. Quantidade de elementos. Aí existe um métodozinho que chama árvore.size, que é para ver quantos elementos que ela tem. Agora eu vou mostrar quais elementos que tem dentro dessa árvore aí que eu criei. Para isso, para mostrar esses elementos, eu vou mostrar através de um iterador. E o iterador que eu vou declarar aqui em cima é um iterador que saiba lidar com uma árvore, né? Vou chamar ele de it aqui, ó. Muito criativamente. Aqui embaixo
eu vou pegar esse it e inicialmente apontá-lo para árvore.begin, o começo da árvore. Vou falar para ele percorrer essa árvore toda aqui até chegar em árvore.end e de 1 em 1. Tá vendo? Exatamente funciona da mesma maneira aqui em Vector. Só que esse iterator aqui, ele é específico de árvore. Ele sabe em que ordem ele vai navegar naquela árvore lá. Não sei se vocês lembram daquele negócio de pré-ordem, pós-ordem, ordem. Né? Nesse caso aqui ele vai fazer em ordem, como vocês vão imaginar aqui, ó. Como vocês vão imaginar, não, vocês vão ver aqui daqui a pouquinho. Então, vou pedir para ele imprimir para mim o it cada vez que tiver uma iteração, né? E um espaço para separar eles aqui. No final eu vou dar pular uma linha. Beleza, agora vamos ver. Programa. G++, teste.exe. Beleza. Opa, tá aí, ó. Vamos ver. Então eu inseri elemento 30, depois 20, depois 10, depois 10, depois 40, depois 50 e mandei remover o 10. Não foi uma boa escolha. Vou mandar ele remover o 20, só para vocês verem o que acontece. O 10 era o único que estava repetido. Teste. Opa, eu mandei inserir 2 10 aqui. E só tem um, né? Porque o único elemento que eu mandei tirar foi o 20. Então ele seria o 30, o 20, o 10 de novo, o 40 e o 50. Só que, em conjuntos, não dá para você inserir elementos repetidos. Set é uma estrutura de dados da SL que não permite elementos repetidos dentro dela. Algumas coisas interessantes aqui são o seguinte. Isso, né, não tem elemento repetido. Então, ó, se você tiver um problema em que você precisa tirar duplicados, que você precisa tirar elementos duplicados da sua estrutura, basta você colocar elas num set e tirar de volta. O que acontece? Some os duplicados. Outra coisa, repara que se você inserir todo mundo no set e depois mandar remover eles na ordem do iterador, o que acontece? Em ordem, ó, 10, 30, 40, 50, 20, 30, 40, 50. Eu não inseri nessa ordem. Só que foi inserido na árvore de busca binária nessa ordem e o iterador a percorre percorre essa árvore em ordem. Quer dizer, ele visita lá o último da esquerda primeiro, depois o do meio e depois o da direita. Beleza? Então, são duas coisas que já são úteis do set só de você olhar. Mas se eu quiser, às vezes pode ser que seja necessário que eu tenha conjuntos aí, ou árvores com números repetidos. Isso é muito comum. Aí você vai usar uma outra classe, que também é da STL, também é do mesmo cabeçalho set, que chama multiset. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Vamos tirar aqui. Teste. Aí, agora sim. 10, 10, 30, 40, 50. O multiset é um conjunto ou é uma árvore que tem as mesmas características do set, mas aceita duplicatas, aceita elementos com o mesmo valor, mesma chave. Tá joia? Bom, basicamente é isso. Vou mostrar para vocês um pouquinho de map daqui a pouco. Os maps, eles funcionam de maneira muito semelhante aos sets, só que eles vão guardar pares ordenados compostos por uma chave e um valor. Né? Talvez essa seja a única diferença entre eles e os sets. E como a gente faz para inserir um par de dados no map? Através de um tipo pair. Pair também é uma classe, né? Um template também de classe da STL, presente no cabeçalho utility. Um pair, então, ele vai ser composto por 2 itens, e os 2 itens vão ter os tipos que você falar, porque é template. Então, esse aqui é um pair de int e double. Poderia ser um pair de int e string, de, string e objetos qualquer aqui, triângulo. Você que sabe, né? O importa é que ele tem 2 elementos de tipos distintos, não necessariamente distintos, mas possivelmente distintos, T1 e T2 aqui, ó. Aqui tem os exemplos, então pair de int com double, os valores são 1 e 1.9. Se você quiser acessar e separar aí o primeiro elemento, você tem uma função membro aqui, né? uma variável membro, você acessa ele através do ponto first, e o segundo através de second.
Ou ainda, você pode fazer simplesmente com makePair. MakePair é uma função que também está disponível na mesma biblioteca, que fabrica um par aqui, ó, com o primeiro elemento 10 e o segundo 100. Aqui eu troquei o valor do primeiro para 11 e acessei eles aqui. Aqui agora com map, eu teria que colocar aqui que é um map de int e string, por exemplo. Continua sendo uma árvore, por exemplo. Aqui eu poderia colocar também um iterador, que é de map int string, iterator. Aqui em cima, ao invés de set, eu vou colocar o cabeçalho map, né? E além disso, include string. Beleza, se eu quiser inserir elementos nesse map aqui meu, nessa minha árvore que contém pares, eu posso tanto fazer um makePair, que fabrica um par para mim, né? Eu posso falar aqui, por exemplo, que o meu número de matrícula é 1, 2, 3, 4 e meu nome é João. Beleza, isso daí insere um elemento, um par, cuja chave é 1, 2, 3, 4 e o valor é João. Eu posso fazer um pair aqui de int e string e inicializar eles com outros valores aqui, ó, 5, 6, 7, 8 e o nome desse aqui é Carlos. Eu poderia fazer um pair aqui fora de int com string, chamar de par aqui e inicializá-lo com outros valores ainda aqui, ó, 9, 8, 7, 6 e é o José. Vamos ser democráticos aqui, ó. Essa é a Maria. Aí eu venho aqui, insiro o par. E assim, da maneira que você conseguir, né? O que importa é o quê? O insert aqui, ele recebe um pair como parâmetro. Então você pode dar um jeito de inserir um par qualquer aqui e tacar aí dentro. Uma coisa que vai acontecer aqui é o seguinte: map, ele não pode ter chaves repetidas, assim como o set. Né? Só que lá no set era um valor só. Então aqui, ó, se eu tenho 1, 2, 3, 4 João, e eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, por exemplo, sei lá, Karina, nome da minha esposa, ele só vai inserir 1. Por quê? Porque não pode ter dois elementos com a mesma chave. Aqui, ó, 2, 3, 4, 5, 6. Que aqui é a Adriana. Esse ele vai inserir também, normal. Agora, eu quero apagar um elemento. Como é que eu faço para apagar um elemento? Eu queria apagar o elemento que tem tal chave. Ó. Eu queria apagar o elemento que tem a chave 5, 6, 7, 8. Ele vai apagar o Carlos. Aí tem a quantidade de elementos, beleza, é size, normal. E os elementos que vão ter. Aqui eu vou ter que mudar um pouquinho. Ó. Eu vou imprimir o it first. Seguido pelo it second, certo? Porque ó, o it da árvore ele começa no begin, termina no end também. Cada elemento dele aqui vai estar acessando um elemento da árvore. E aqui eu quero imprimir os elementos, assim, os valores que tem dentro do par. Então, como it é como se fosse um vetor, então setinha first, eu acesso o primeiro elemento do par. Setinha second, acesso o segundo também. Não preciso de referenciar aqui, porque eu não quero o valor do it. Eu quero o valor do it que aponta para o first, tá? E no final aqui, end L. Vamos testar esse negócio aqui. Eu fui fazendo em cima do outro, eu tenho a impressão que vai dar algum pau. Aí. Aqui tem um include a mais, um hashtag a mais aqui, ó. Era só isso. Excelente. Teste. Aí, ó. Pera aí. Deixa eu dar um barra N aqui que eu não gosto das coisas mal feitas. CLS. Aí. Quantidade de elementos 3. Tem o elemento 1, 2, 3, 4 que a chave é essa e o valor é João. Tem um que a chave é 9, 8, 7, 6 e é Maria.
e o outro que a chave 2, 3, 4, 5, 6 é a Adriana. Tá certo? Por que isso? Eu inseri o João, beleza. Inseri o Carlos, ótimo. Inseri a Maria, também tranquilo. Aí eu fui inserir a Karina, o que aconteceu? Ele não inseriu. Por quê? Porque a Karina tem a mesma chave do João. E depois ele inseriu a Adriana, que é a 2, 3, 4, 5, 6. Depois eu pedi para ele apagar o 5678, que é o Carlos. Então o Carlos não aparece aqui. Então funcionou perfeitamente. E você pode estar se perguntando, será que também existe multimap? Para eu poder inserir o João Paulo e a Karina com a mesma chave aqui? Até porque eles realmente têm a mesma chave, né? Se ela é minha esposa. Maria, la chave! Teste. Aí, ó. Com o multimap, aí sim funciona da mesma maneira, mas você tem múltiplos elementos com a mesma chave. Tranquilo? E mais uma vez, ele vai percorrer a árvore em ordem. Quer dizer, primeiro ele vai navegar à esquerda até não ter mais, aí ele imprime, aí ele volta, imprime o do meio e depois o da direita. Sempre assim. Isso daí vai fazer com que aconteça o quê? Ele já coloque em ordem aqui os elementos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 1, 9, 8, 7, 6. Aqui já tem o 23.456. Então está em ordem aqui. Aí, ó, eu já falei. Uma importante propriedade dos médios e sets é que e se iterar pelos itens desse container, né, desses containers, eles são percorridos em ordem. Né? Isso se deve à própria estrutura da BST balanceada, onde o caminhamento em ordem leva a visita dos itens de maneira ordenada. Veja só. Em ordem, então você percorre a subárvore da esquerda recursivamente, mostra o valor do nó e percorre a subárvore da direita recursivamente. Então aqui, ó, isso aqui percorreria, chegaria em A. Aí ele volta, né, não tem mais nada à esquerda, ele mostra o B e vai recursivamente para a direita. Aí à direita ele vem aqui até chegar no C. Aí depois ele mostra o D, porque não tem mais nada, e vai para o E. Aí ele volta para o F, G, H, I. Certo? Então ele itera, né, ele percorre a árvore nessa ordem aí. Esse tipo de containers ele vai ser chamado de associativo, né, prover acesso direto para armazenamento e recuperação de elementos via chaves. Então ele é associativo porque ele associa uma chave a um valor. Existem, além das funções insert e erase que eu já mostrei, algumas outras, como por exemplo o find, que retorna o iterador para um elemento que você está buscando, né, com o find. Lower bound, que retorna o iterador que aponta para o primeiro elemento do recipiente, que não se pode dizer que vá antes do valor passado como parâmetro. Então, se ele encontrar o elemento, ele retorna ele. Se ele não encontrar, ele retorna o primeiro elemento, que não dá para dizer que iria antes do valor passado. É um pouco complexo aqui, mas eu vou mostrar aqui embaixo. Ó. E o upper bound retorna o iterador que aponta para o primeiro elemento do recipiente, no container, que podemos dizer que vai depois do valor passado como parâmetro. Então, encontrando ou não, ele vai retornar o primeiro que iria depois dele. Tá? E tem o count, que retorna quantos elementos que tem, por exemplo, você fala assim, count 30. Ele fala assim, deixa eu contar quantos 30 que tem no recipiente. Ele fala, tinha 3 30, tinha 10 30, assim por diante. Lower bound aqui, ó, passando o valor 30 como parâmetro, o que ele vai fazer? Ele achou o 30. Então, ó, o primeiro elemento que não dá para dizer que vai antes do valor passado é o lower bound. É o 30, é o próprio. E o upper bound é o quê? É o primeiro elemento que não dá para dizer que vai... Não, porque a gente pode dizer que vai depois do valor. Então eu passei 60, então o próximo é 70. Então se você usar o lower bound com 30, ele vai retornar um iterador que é apontando para essa posição aqui. E o upper bound de 60, ele vai retornar um iterador que está apontando para esse aqui, que é o 70. Tá? E aqui eu tenho o erase, ó, que ele faz, além daquele erase que eu mostrei que apaga a chave, você tem um erase que apaga um intervalo. Ó. Eu retornei it low, né, um iterador entre esse 30 aqui e o 70, tá vendo? Esse erase aqui que recebe um iterador inicial e um final, apaga todos os elementos nessa faixa. Então ele apagou do 30 até o 70, só que o 70 não é incluído. É do iterador inicial até o iterador final, menos 1. Ele apagou 30, 40, 50 e 60. O resultado aqui fica 10, 20, 70, 80, 90. Beleza?
Então é isso. Depois vocês dão uma explorada aí sozinhos. Se tiverem dúvidas, vocês postam no comentário, me mandem e-mail. A outra estrutura que eu vou mostrar para vocês hoje, ela é organizada de uma forma muito semelhante a uma árvore binária completa, né? Uma árvore binária onde cada nível é completo da esquerda para a direita e deve estar cheio antes que o próximo nível seja iniciado. Então uma heap nunca vai ter buracos nela aqui, ela sempre vai estar completa. No máximo que vai acontecer é estar faltando elementos no último nível dela. Só que existe uma restrição especial. Cada nó da heap ele deve ter um valor maior que todos os que estão para baixo. Isso é uma heap de máximo. Existe uma alternativa que é a heap de mínimo, que todos os elementos têm que ser menores do que estão para baixo. Nesse caso aqui, ela é uma heap de máximo, porque 100 é o maior elemento que tem. Depois aqui, ó, 19 nessa sub-árvore, aqui nessa sub-heap, ele é o maior. 36 é o maior dessa. 17 é a maior dessa e assim por diante, tá joia? O que você pode usar para isso? Quando você tem uma heap e você fala para ele, ó, retorna para mim o elemento do topo da heap. Quem que é? É o maior. Então é uma fila de prioridade. Por quê? Se tem um elemento lá que ele tem uma... tem a prioridade alta, ele vai estar no topo da heap. Então toda vez que você fala para ele lá assim, ó, me dá o elemento do topo aí, ele vai retornar aquele que tem maior prioridade. Normalmente não trabalhamos com busca na heap, porque ela serve mais para fazer essa questão de prioridade que eu falei. Você organiza ela, ela vai funcionar quase como uma stack. Só que uma stack que não é ordenada por ordem de chegada, ela é ordenada por prioridade. E essa prioridade que eu estou falando aqui é o valor que contém, né? Então, se você vai inserindo valores, o maior sempre vai estar no topo. Porque, assim, se esse valor aí estiver representando uma prioridade, né? Por exemplo, você tem uma idade, você quer atender as pessoas mais idosas primeiro. Você insere todo mundo numa heap e depois você fala, pega o primeiro aí, vai ser o mais velho, o mais idoso. Depois você pega o próximo, é o segundo mais idoso e assim por diante. Inserção e remoção são feitos em O log de n também, que é o tempo que é necessário para você encontrar o lugar desse cara na heap, né, no caso a inserção, e a remoção você tira do topo e existe um processo de ajuste da heap ali que também demora log de n, que é a altura dela, né? Ela pode ser modelada como uma fila de prioridade, que é o que eu acabei de falar, tanto que em STL não existe um cabeçalho heap, tem um cabeçalho queue, que é o mesmo que a gente usou lá para a fila normal. Só que aqui a classe não chama mais simplesmente queue, ela chama priority queue, né? Uma fila de prioridade. Isso aí vai ser muito importante, uma série de algoritmos, especialmente algoritmos que são do paradigma guloso, né? Algoritmos gulosos, que, por exemplo, Dijkstra, Kruskal, na ordenação heap sort, obviamente, né? Até o próprio nome é heap, implementada no C++ como partial sort, né? Acho que eu vou mencionar isso no final da aula, que é realizada em K log de n, né? Com K elementos. No Dijkstra, você sempre está procurando o caminho mínimo, o nó de custo mínimo e tal. Se o custo mínimo estiver sempre no topo da pilha, é muito fácil. Você fala assim, dá o próximo, dá o próximo, dá o próximo. E assim por diante. A Priority Queue vai funcionar quase como um adaptador aí, né? Ela é um tipo de adaptador de container. Então ela não é de primeira classe. E ela foi projetada especificamente para que seu primeiro elemento seja sempre o maior entre todos os elementos que estão na estrutura, de acordo com o critério de ordenação, é claro, né? Quando você tem elementos nativos aí, né, numéricos ou string e tal, já tem isso pronto. Caso você faça um objeto, uma classe sua e queira fazer uma heap daquele negócio, aí você vai ter que sobrecarregar alguns operadores aí. O contexto é similar ao de uma heap, onde elementos podem ser inseridos a qualquer momento e somente o elemento máximo pode ser obtido. Aquele do topo, né? Então, olha só. Empty, verifica se está vazio. Size, retorna o tamanho. Top, pega o elemento que está no topo da heap, quer dizer, aquele que tem a maior prioridade no momento. Push, insere um elemento. E pop, remove o elemento do topo. Push insere no topo? Não, ele insere o elemento e ele vai para o lugar dele lá, adequado dentro da heap. Agora, pop retorna quem? Retorna não, remove quem? O elemento do topo da pilha. Então, se eu quiser fazer uma heap, eu vou ter que fazer uma fila de prioridades, né? Include queue.
Aqui dentro eu quero fazer uma priority queue de float. Vou colocar aqui, por exemplo, de prioridades. Agora eu posso inserir aqui quantas vezes que eu quiser. Prioridades. Vou até ponto push. Vou até copiar aqui, ó. E vou inserir vários elementos aqui que são floats. Ó. Esse cara aqui tem a prioridade 1.7. Ponto, não vírgula. 1.7. Esse aqui tem prioridade 80.0. Esse aqui tem prioridade 65. Esse aqui tem prioridade 74. Esse aqui tem prioridade 28.9. Esse aqui tem prioridade 15.7. Ponto 7 já foi. Ponto 5. Beleza, inseri todos esses caras aqui. A heap ela vai se organizar de maneira que fique como? 80 fique no topo, 65 seja o topo da parte dele ali e tal. O que importa é o que? A heap está organizada para que o elemento de maior prioridade esteja sempre no topo. Aí eu vou remover, ó. Removendo em ordem de prioridade. Enquanto prioridades .empty não for verdade, quer dizer, enquanto ela não estiver vazia, eu quero que faça o quê? Cout prioridades .top, né, que é o elemento do topo. Eu quero ver esse cara aí. E depois eu quero... Não quero cout, não. Eu quero remover esse cara aí do topo. Então, top. Bom, basicamente é isso. Inseri esses caras e eu quero mostrar para vocês em que ordem que eles vão sair aqui, ó. Então, se eu fizer minha compilação, teste, aí, ó. Removendo eles em ordem de prioridade. Eu inseri em ordem embaralhada e eles foram removidos como 80, 74, 65, 28.9, 15.5, 1.7. Ou seja, eles foram removidos em ordem da maior prioridade. Legal, né? E é importante dizer, pessoal, que tanto na árvore quanto na heap, essas operações são feitas em log de n, né? Como eu disse aqui uma hora. Então, são muito mais eficientes que se a gente usasse estruturas lineares aí. Alguns algoritmos agora, ordenação, na prática não é crucial a gente conhecer todos os métodos passo a passo de cabeça, não tem necessidade, né? Em geral o que a gente precisa é saber utilizar a função de ordenação que tem na linguagem, no caso C++ e na STL. E a função de ordenação que seja eficiente, porque a gente tem muitos métodos de ordenação, alguns deles são bem simples, que a gente usa em análise de algoritmos para aprender passo a passo ali de projetos de algoritmos, né? E existem outros que são mais eficientes, como Quicksort, Merge Sort, né? O próprio Heap Sort, que são esses que são implementados nas linguagens aí que a gente precisa saber utilizar. Lembre-se que a operação de ordenação normalmente é apenas um passo preliminar para um algoritmo mais complexo, né? Lógico, geralmente o seu problema não vai ser só ordenar alguma coisa, você vai ordenar para fazer uma busca, ordenar para consumir na ordem correta e assim por diante, né? Na STL a gente vai ter 3 algoritmos de ordenação prontos, todos eles vão estar na biblioteca, né, no cabeçalho Algorithm. São eles o Sort, o Partial Sort e o Stable Sort. Qual que é a diferença aqui, né? No Sort, o algoritmo específico não é fixo, né, ele pode variar dependendo da implementação da STL, mas o que é importante é que a complexidade, no pior caso, vai ser obrigatoriamente em log de n, que quer dizer que ele é bem eficiente, tá? Ele está entre os melhores. Então ele é bastante rápido, normalmente vai ser o Quicksort, a implementação. Ordena tanto dados básicos quanto tipos definidos pelo usuário. E então o sort vai ser o nosso método básico para ordenação. O Partial Sort ele vai implementar a Heap Sort
e pode ser utilizado para ordenar apenas uma parte da estrutura. Se for necessário ordenar k itens, a complexidade dele é k log de n. E n é a quantidade total de itens da sua estrutura lá, né? Então, se você quiser ordenar uma parte da estrutura, você vai usar o partial sort. E o stable, ele preserva a ordem de elementos com o mesmo valor, se necessário. Então, se a ordem inicial, você tem vários valores lá, vários elementos cuja chave, por exemplo, é 10. Então, a ordem que eles aparecem no começo, os elementos 10, né? O primeiro elemento com o valor 10, ele vai continuar antes do segundo elemento com o valor 10. Então, ele mantém, tem essa estabilidade, é por isso que ele chama stable sort. Aqui só demonstrando para vocês, né? Eu não vou escrever não, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Eu tenho o vetor de inteiro, chamado números, e eu vou preencher ele com valores aleatórios, né? Então aqui, valores aleatórios entre 0 e 99. Vou inserir esses caras aqui com pushback no final do vector números, beleza? Então eu sorteio os números aleatórios aqui, né? E vou imprimir também, né? Só para eu saber. Aqui, eu vou ordenar parcialmente o vetor, apenas os 5 primeiros ficarão em seus próprios lugares. Então, ó, partial sort, eu quero do begin até o end, eu quero só que ele faça a ordenação parcial até números.begin mais 5, que é o iterador no começo, mais 5 iteradas, né? 5 para frente aí. Com a primeira metade ordenada, vai ficar como? Olha lá, 2, 3, 12, 18, 30. Repara só que ele ordenou os 5 primeiros. Como é que ele fez isso? Ele fez com a heap de mínimo, né? Ele pegou esse daqui, pegou o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. O resto ficou fora de ordem, ó. 95, 93, 90, 33, 31. Eles estão em uma ordem aqui maluca que não é a mesma ordem que eles aparecem no vetor sorteado, no vetor original. Depois eu posso ordenar a segunda metade, utilizando o sort mesmo, ó. Eu falo que eu quero ordenar do mais 5 até o end. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar esses 5 últimos números aqui e ordenar eles também. 31, 33, 90, 93, 95. Beleza. E o stable sort, ele vai ordenar tudo, né? Do begin até o end e vai dar a mesma coisa aqui, ó. Beleza? Então, basicamente, é assim que a gente consegue utilizar os algoritmos de ordenação. Você vai utilizá-los passando o intervalo dos iteradores que contém os elementos que você está querendo ordenar, tá? Aí você pode perguntar, mas qual que é a diferença? Então, se todo mundo passa intervalos, por que o partial sort só que é parcial, né? Que a gente passa aqui? Porque, não sei se você reparou aqui, ó, mas ele não é que ele pegou os 5 primeiros aqui e ordenou, como faria o sort se você passasse para ele fazer do begin até o begin mais 5. Ele ia colocar esses caras aqui em ordem. Ele ia falar que o 3 é primeiro, depois 18, depois 33, 95. O partial sort não. Ele ordenou o vetor inteiro até a posição 5. Ele pegou, buscou no vetor todo quem que era o menor, ó, pegou 2. Depois buscou no vetor todo quem que era o segundo menor, 3, 12, assim por diante. Então essa que é a diferença. O partial sort ele não pega os 5 primeiros aqui e ordena. Ele pega todos e ordena os 5 primeiros. Coloca os 5 primeiros, os 5 menores nas primeiras 5 posições. Tá joia? Então essa que é a diferença do sort e partial sort. Tanto que o sort normal depois ele pega só esses últimos aqui e ordena. Mas aí entre eles, tá? E o stable, simplesmente, ele manteria os elementos na mesma ordem se eles tivessem o mesmo valor. Aqui no caso do algoritmo de busca, existem 2 casos. Se o vetor estiver ordenado, a busca é logarítmica, porque você vai usar uma busca binária. Caso contrário, aí você tem que fazer uma busca linear, porque está misturado lá, né? Não tem como você achar um padrão. A busca linear, obviamente, tem complexidade O de n, né? Porque pode ser que você tenha que procurar nos n elementos para você achar ele. E no ordenado, você consegue utilizar a busca binária, que tem complexidade log de n, porque tem mais ou menos aquela questão da altura da árvore que eu falei lá. Você divide ele no meio, divide no meio, divide no meio, aí o que vai acontecer? O máximo de comparações que você vai fazer é log de n, se o seu vetor tiver n elementos. Não tem necessidade de implementar isso do zero, porque tem na STL.
Olha lá, busca binária. Primeiro comparamos a chave de pesquisa K com o elemento na posição n/2, quer dizer, eu olho na metade do vetor e vejo, o elemento que eu estou buscando é esse aí? Não. Como o vetor está ordenado, quer dizer o seguinte, você olha aquele elemento lá do meio, ele é maior do que o elemento que você está buscando, então quer dizer que o elemento que você está buscando está na primeira metade. Eu posso descartar toda a segunda metade. Né? E se ele for menor, aí é o contrário, eu descarto a primeira metade e só busco agora na segunda parte. E depois o que eu faço? Aí eu pego a metade da metade e olho, é o elemento que eu estou buscando? Não. É maior ou menor? Aí de novo eu vou remover uma outra metade da metade. E assim por diante você vai fazendo, repartindo o seu vetor na metade e verificando se o elemento do meio é maior ou menor do que o seu. Né? É obrigatório que o vetor esteja ordenado, senão não tem como você descartar elementos, né? Você não sabe o que tem para frente e o que tem para trás. Se ele estiver ordenado, você tem uma eficiência muito grande aqui, né? Superior ao algoritmo trivial. Aqui, ó, seria uma busca, a quantidade de operações necessárias para fazer uma busca normal, linear, e aqui a quantidade de operações que seria necessário para fazer uma busca binária, né? Então é muito menos, muito menos. A gente tem dois algoritmos prontos na biblioteca Algorithm. Né? O primeiro deles é o Binary Search, que recebe o intervalo de busca e o valor a ser buscado. Né? Ele vai retornar true se encontrar e false caso contrário. Qual que é a desvantagem? Ele não retorna uma referência para o elemento. Se você precisar encontrar o elemento e fazer algum tipo de processamento nele, então o Binary Search não resolve. Né? Ele não vai retornar o iterador para o elemento, ele só vai falar assim, true, achei. False, não achei. Então você vai utilizar o Binary Search para você saber se existe aquele elemento na sua estrutura, simplesmente. E o Lower Bound, ele recebe os mesmos parâmetros do Binary Search, mas ele vai retornar o iterador apontando para o primeiro elemento no intervalo que não é menor do que o valor buscado. O que quer dizer isso? Ele vai sempre retornar um elemento que é do seu container, né? Se o seu elemento estiver no container, ele vai retornar uma referência para ele mesmo, porque ele é o primeiro elemento que não é menor do que ele mesmo. Caso ele não esteja, aí ele vai retornar um elemento que não é maior do que ele, diferente. Então, se você utilizar o lower bound, você vai ter que pegar, ele vai aplicar o lower bound, ele vai retornar o iterador. Aí você verifica se o iterador está apontando para um elemento que você está querendo ou não. Né? Aqui, ó, o vector, aí eu coloquei um monte de gente lá dentro, né? Um monte de elementos lá dentro, de 0 a 100, 30 elementos. Mandei ordenar. Aí aqui eu inicializei o valor com -1, enquanto for verdade aqui, né? Quer dizer, eu fiz um laço infinito aqui. Entre com o valor a ser buscado. Valor. Aí eu faço o quê? Se ele encontrar o valor, ó, se o Binary Search retornar true, passando o que para ele? Você tem que procurar do begin até o end o valor. Se tem o elemento lá, quer dizer que o lower bound vai retornar o iterador para ele, certo? Aí eu aplico, ó, vector iterator each, recebe, é o iterador para o vetor, né? Recebe o lower bound. Que lower bound? De begin até end, ele vai buscar o valor. Aí você manda ali, ó, número encontrado, achei. Aqui tem um exemplo aqui de execução. Entra com o valor buscado. 1, não encontrou. 11 também não. 12 também não. 23. Opa, achei o número que eu encontrei, foi o 23, ó, apontado pelo iterador aqui. Tá dereferenciado assim porque eu quero saber o valor dele, né? O it sozinho é como se fosse um ponteiro. Bom, era isso, né? Esse assunto fecha a ementa aqui que eu tinha planejado para esse curso, né? Espero que vocês tenham entendido bem todos os conceitos de programação orientada a objetos, principalmente aqueles mais básicos, como classe, como herança, o que é um objeto, qual que é a diferença de um objeto e uma classe, né? Tudo isso estão nos vídeos aí que já estão disponibilizados no canal. Além disso, como a gente aprendeu programação orientada a objetos em C++, é muito interessante que a gente sempre utilize a linguagem C++,
orientado a objeto, né? A gente não usa linguagem C++ como se fosse um C que tem C in, C out aí, né? O C++ ele foi projetado e ele deve ser utilizado como uma linguagem de programação orientada a objetos e deve ser utilizado em conjunto com todas as suas potencialidades aí, né? Como por exemplo a biblioteca padrão de gabaritos, né? A STL. Então utilize vector, utilize classes, utilize string no padrão de C, né? Não fique mais usando vetor de char se não for necessário. Utilize os bitsets, utilize tudo o que vem junto com a linguagem C++, os ponteiros inteligentes, que vocês podem dar uma olhada por aí o que é, tá? Iteradores. Então é isso que eu gostaria de mostrar para vocês, tá joia? Até o próximo curso, a gente se encontra por aí. In case I don't see ya. Good afternoon, good evening.